Aleluia, glória a Deus. Cumprimento meus queridos e amados irmãos que acessaram esse vídeo agora. Quero deixar aqui meu agradecimento por você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado neste canal Ebenezer Oficial, onde todos os dias estamos trazendo uma palavra da parte do Senhor para os nossos e para os vossos corações. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus possa vos abençoar, o teu lar, a tua família, que chuvas de bênção possam ser derramadas sobre a tua pessoa e cada um da tua família. Amém? Tenho hoje aqui, mais uma vez, uma palavra vinda da parte do Pai para os nossos corações, que se encontra em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 24. A seguir, nós vamos ler alguns versículos e o Senhor, nosso Deus, vai falar ao nosso coração mediante a esses versículos. Amém? Muito obrigado, fique conosco, ouve a palavra, porque a palavra ela tem poder de libertar, de curar, de limpar e de salvar. Aleluias, glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 24 a seguir, que diz assim: E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se, ou seja, ficaram tristes, pois e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. O 35 vai dizer: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus. Tem pessoas que são assim, queridos e amados irmãos. Tem pessoas que querem serem perdoadas das ofensas que elas cometem, mas não querem perdoar aqueles que ofendem a elas. É como diz a palavra aqui: um certo servo devia para o seu senhor uma grande quantidade de dinheiro, diz a palavra. E ele, não tendo como pagar, prostrou-se aos pés do Senhor e pediu misericórdia. E aquele senhor teve misericórdia dele e perdoou a ele. E aquele servo, saindo, encontrou alguém que lhe devia uma ninharia, uma mixaria. E ele começou a sufocá-lo, a apertá-lo, para que pagasse a dívida. E aquele moço também não tinha como pagar a ele. E prostrou-se a ele e suplicou
para ter misericórdia dele, e ele tudo pagaria quando pudesse. Mas ele não perdoou, ele entregou na prisão para que o pagasse. E quando aquele que tinha perdoado ele soube, mandou chamar ele. É como está no texto: não perdoei a ti da dívida que me devia? Fui misericordioso com ti? Não deveria tu perdoar também o teu próximo, o teu irmão, o teu conservo? E ficou indignado e entregou ele na prisão. Observa que ele já tinha sido perdoado, mas por ele não perdoar aquele que devia a ele, aquele que tinha perdoado voltou atrás. Aleluias, glória a Deus. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele é grande em amor, ele é grande em perdoar, mas é necessário, queridos e amados ouvintes, que nós perdoamos também as nossas ofensas, perdoamos também aqueles que nos têm ofendido, perdoamos também aqueles que têm errado contra nós. Porque se nós não perdoarmos, nós não vamos alcançar o perdão celestial. E quando não se alcança o perdão celestial, não se alcança também o reino de Deus. Pois o 35 é bem claro, diz assim: assim vos fará também meu Pai, isto Jesus falando, assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O Senhor nosso Deus, Ele não vai nos perdoar se nós não perdoar aquele que nos ofende. Devemos perdoar todos os dias. Mas tem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade em liberar o perdão. Mas nós devemos perdoar, porque quando não se perdoa, isso é ruim. Sabe por quê? Porque fica no coração um acúmulo de raiva, de rancor, um acúmulo de ira, de ódio. E essas coisas, elas trazem tristeza, elas trazem dores, elas trazem infelicidade, elas trazem enfermidade. Meu Deus, quantas pessoas se encontram doentes, tristes, abatidas, só por falta de liberar um perdão. Quantas pessoas vão aos hospitais, fazem um exame de sangue, fazem uma ressonância ou coisa assim, uma tomografia, e não se constata nenhum tipo de enfermidade. Sabe o que é isso? É porque a enfermidade não está no sangue, a enfermidade não está na carne, a enfermidade não está na pele, a enfermidade está dentro do coração. A enfermidade, ela está sendo ocasionada por causa do ódio, do rancor, da raiva que muitas vezes nós temos de alguém que nos fez mal, que nos ofendeu de alguma forma. Mas, queridos e amados irmãos, quando nós perdoamos, aquelas coisas saem do nosso coração. Quando nós perdoamos, não há ódio, não há rancor em nossos corações. Aleluias, glória a Deus. E aí nós somos cheios da felicidade, cheio da alegria, cheio do prazer, cheio da saúde. Sabe por quê? Quando o coração ele está sem ódio, sem raiva, sem mágoa, ele está sem mácula. E o Espírito Santo adentra em nosso coração. Ali nós passamos a ter alegria, prazer em viver e nada de enfermidade. Aleluias, glória a Deus. Mas acredite, queridos e amados ouvintes, muitos andam enfermos só por falta de perdoar, só por falta de aquebrantar o coração. Aleluias, glória a Deus. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, ouvintes deste canal, perdoar sempre. Perdoar sem cessar. Não tem a palavra do Senhor que diz que nós devemos orar sem cessar? Da mesma forma, nós devemos perdoar sem cessar. Nós precisamos liberar o perdão. Mas existem pessoas que têm dificuldade
em liberar o perdão. Existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. O ser humano que não consegue perdoar, ele precisa conhecer a Jesus. Ele precisa conhecer, pelo menos, a palavra do Senhor Jesus. Porque só a palavra do Senhor Jesus, ela já é mais do que suficiente para nos ensinar a perdoar. A palavra do Senhor Jesus, ela tem total poder e autoridade para nos convencermos a perdoar. Evangelista Aurindo, você pode provar que a palavra tem poder para convencer a perdoar? Posso, queridos. A palavra ela tem poder para convencer o homem, a mulher, o pecador a perdoar. Se nós vermos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 1 a seguir, ali uma mulher foi traga à presença do Senhor Jesus, uma mulher que foi apanhada num ato de adultério, assim diz a palavra do Senhor. E ali aqueles acusadores trouxeram aquela mulher, mas já vieram cada um com pedras na mão, para apedrejá-lo aquela mulher até a morte. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Mas como a palavra de Jesus tem o poder de convencer o homem, de convencer a mulher a perdoar, assim foi feito. Aquelas pessoas, elas não vieram no intuito de perdoar. Aquelas pessoas, elas não vieram com o coração a ponto de perdoar. Elas vieram ciente de que elas iam ter um diálogo com Jesus, mas que na sequência elas iam apedrejar aquela mulher até a morte. Mas sabe qual foi a palavra que incentivou? Sabe qual foi a palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus, que convenceu aqueles acusadores a perdoar? A palavra foi essa: aquele que não tem pecado, ou seja, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A palavra vai nos dizer que todos eles, um a um, começando dos mais velhos até os mais jovens, foram deixando aquelas pedras caírem no chão, foram largando aquelas pedras. Sabe o que é isso? A palavra do Senhor Jesus tem poder e autoridade. Aquelas pessoas fizeram uma análise ali rapidinho e elas se conscientizaram que elas também são pecadoras. Algumas lembraram de que pecaram algum pecado grande, outros um pecado pequenino, mas pecado é sempre pecado e todos pecam. Aleluias, glória a Deus. Tem muitas pessoas que se convencem de que não peca. Tem muitas pessoas que pensam, ou melhor, têm a certeza, a convicção, queridos e amados irmãos que estão me ouvindo neste momento, que elas não pecam, não erram, não falham. Aleluias, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que todos nós somos pecadores. Se nós examinar a nossa Bíblia, quem tem Bíblia na sua casa, examine ela. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, a palavra vai dizer assim: se nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Nós sempre pecamos, querido. E não é só quem está fora da presença de Jesus. Não é só o ímpio. Não é só aquele irmão, aquela irmã que ainda não teve uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Não é só eles que pecam. Quem está dentro do Evangelho, os seguidores de Jesus, pecam. Pecar é muito fácil. Um deslize, qualquer coisinha, estamos pecando. É por isso que temos que pedir sempre perdão ao Senhor Jesus, e Ele é rico em nos perdoar. Aleluias, glória a Deus. Mas é necessário que nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles
que nos causa algum mal. Tem pessoas que pensam assim: perdoar uma vez, tudo bem. Perdoar 2 vezes ainda dá para relevar. Mas 3 vezes, não. 3 vezes aí já é demais. 3 vezes aí já é abuso. Mas devemos perdoar sempre. Mateus 18, 21, a palavra vai dizer que Pedro chega para Jesus e diz: meu mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que me ofende? 7 vezes? Sabe o que acontece? Se nós fizermos uma reflexão bíblica, um estudo bíblico, o Senhor Jesus, ele teve 12 discípulos. A Bíblia vai dizer que dos 12 discípulos, Pedro, ele era o mais explosivo. O discípulo Pedro, ele era o mais temperamental. Como dizem os ditados por aí, Pedro, ele tinha o estupim curto. Mas observe que enquanto muitos pensam que é um absurdo perdoar 3 vezes, Pedro, que era explosivo, ele vai perguntar para Jesus se ele perdoar 7 vezes, se está bom. Aleluias, glória a Deus. E muitos acham que 3 vezes é muito. Já imaginou perdoar 7 vezes? Mas sabe o que Jesus responde para Pedro? Não, Pedro, 7 vezes não. 7 vezes é pouco. Pelo menos 70 vezes 7. Aleluias, glória a Deus. Grande é o Senhor em perdoar. Queridos, se nós fizermos a multiplicação de 70 vezes 7, vai dar 490 vezes. Sabe o que é perdoar 490 vezes? Talvez por ano, talvez por mês, talvez por semana. Bom seria perdoar 490 vezes por dia, se necessário for. Porque quem perdoa é bem-aventurado. Quem perdoa alegra o coração do Senhor Jesus. Quem perdoa tem como herança o reino de Deus. Aleluias, glória a Deus. Porque Jesus veio para perdoar. Nós somos pecadores, nós éramos, nós somos. E se nós não pedirmos perdão constantemente, nós não alcançaremos o reino de Deus, porque nós vamos sempre pecar. Aleluias, glória a Deus. Eu quero dizer, queridos e amados ouvintes, temos que estar perdoando sempre. Aleluias, glória a Deus. Quem perdoa alcança a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Tem evangélicos que estão congregando com picuinha com seu irmão. Existem irmãos, queridos, eu não sei se tem algum evangélico aí me ouvindo, eu creio que tem sim. Mas tem evangélicos, irmãos, que estão congregando na casa do Senhor, inclusive obreiros, com picuinha, com mágoa um com o outro. Tem obreiros congregando, cultuando na casa do Senhor, com indiferença, de mal um com o outro. E isso não é bom. Isso é uma aberração para o Senhor Jesus. Está dentro da casa do Senhor Jesus, cultuando o Senhor Jesus, com um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, pecaminoso, porque está de mal com um irmão. E não tem coragem, conhece a palavra e não tem coragem de pedir perdão ao seu irmão. Tem irmãos que estão deixando a presença do Senhor Jesus porque não está suportando a presença de outro irmão dentro da igreja. Misericórdia, mas que Deus derrube isso por terra, que Jesus derrube isso por terra. Isso não pode acontecer, queridos e amados irmãos. Embora isso tenha acontecido com frequência, mas deixa eu falar uma coisa, isso não pode acontecer na casa do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Pior que isso, tem irmãos que no culto de Santa Ceia, ainda ceia, participa da Santa Ceia na casa do Senhor, dessa forma, dessa maneira, sem perdoar,
com raiva, odiando o seu próximo. Aleluias. Se esquecendo que não se pode participar do corpo de Cristo, não se pode participar do sangue de Cristo de qualquer maneira. Não, querido, isso é um perigo. Isso é um perigo até de morte. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, porque quem come e bebe do pão e do cálice, come e bebe para a sua própria condenação, se participarmos indevidamente. E eu quero te dizer, quando nós estamos com mágoa de alguém, quando alguém nos ofende e nós não aceitamos o pedido de perdão, ou quando ofendemos alguém e não pedimos o perdão, nós estamos participando em um dia de Santa Ceia do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, indevidamente. E isso serve para a nossa própria condenação. Aleluias, glória a Deus. Quantas vezes cheguei na casa do Senhor num dia de Santa Ceia e deixei de participar, porque eu me lembro deste versículo, e eu creio em cada palavra do Senhor. E às vezes só porque eu tive um pequeno aborrecimento, aleluias, glória a Deus, eu não participei, porque nós temos que estar com o coração limpo, puro, livre de mácula, livre de qualquer mágoa, para poder participar do corpo de Cristo. Aleluias. A palavra hoje está falando sobre perdão. Porque muitos são os que não perdoam, queridos e amados irmãos. Mas acredite, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Senhor nosso Deus. Não sou eu que está dizendo, é a própria palavra do Senhor nosso Deus. Lembra? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Assim também o Pai não nos perdoará. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 24, que quando nós vamos oferecer uma oferta para o Senhor, se nós estivermos com mágoa de alguém, se nós tivermos ofendido alguém, que nós deixamos ali mesmo, frente ao altar, a nossa oferta. E primeiro vamos nos conciliar com o nosso irmão, para depois apresentar a nossa oferta ao Senhor. Ele não aceita a oferta de qualquer maneira. Ele não aceita a oferta vindo de alguém que está devendo um pedido de perdão, ou que está precisando perdoar alguém. O Senhor, Ele é amor, o Senhor, Ele é graça, o Senhor, Ele é misericórdia, o Senhor, Ele é bondade. Mas é preciso que sejamos imitadores do Senhor. Temos que ter um coração puro, um coração limpo, para que possamos fazer a obra do Senhor, para que possamos participar do corpo e do sangue do nosso Jesus Cristo, e para que possamos alcançar o reino de Deus, é necessário o perdão. Amém? Que nessa noite nós venhamos nos conscientizar que é preciso perdoar. Talvez não estou afirmando, muito menos julgando, porque maldita é a língua que julga, assim diz o Senhor, porque o jugo vem dele e o jugo dele é leve. Não estou julgando, estou fazendo apenas uma observação. Talvez, querido, talvez, querida, você que está me ouvindo, está com mágoa de alguém, com raiva de alguém. Talvez alguém te ofendeu, você está triste. Eu até te entendo, mas acredite no servo do Senhor. Perdoa. Libera o perdão para alguém que te ofendeu. E você verá como você vai se sentir flutuando, livre. Sabe o que é isso?
Quando nós estamos magoados, o Espírito Santo, ele sai do coração. Porque ele não suporta um coração pesado, um coração com rancor. Mas quando nós perdoamos, nós sentimos leve. E essa levura é da presença do Espírito Santo que adentra em nosso coração. E nós conseguimos sentir a graça, o amor e o perdão dele. É perdoando que se é perdoado. Aleluias. Se alguém te ofendeu, perdoa. Porque o Senhor vai te perdoar. E grandes coisas ele fará na tua vida. Amém? Quero estar encerrando, orando, fazendo uma oração para você, meu irmão, para você, minha irmã, para aqueles, não só a quem está me assistindo neste momento, mas fazendo uma oração, suplicando ao Senhor nosso Deus por toda a humanidade, principalmente aqueles que têm dificuldade em perdoar, porque aqueles que têm dificuldade em perdoar, eles também têm dificuldade em viver, eles também têm dificuldade em se alegrar, eles também têm dificuldade em sentir a saúde. Aleluias, glória a Deus. Quando se está na presença de Deus e quando se perdoa, tudo vai bem. As doenças afugentam, a alegria chega, a tristeza bate em retirada. Mas quando guardamos ressentimento, quando guardamos alguma espécie de rancor, acredite, não conseguiremos ser felizes. Bem-aventurado aquele que perdoa. Lembrando, meus queridos e amados ouvintes, é perdoando que se é perdoado. Amém? Que o Senhor nosso Deus possa perdoar os meus pecados, que o Senhor nosso Deus possa perdoar os seus pecados, porque como disse a palavra do Senhor na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 8, todos nós somos pecadores. Você peca, eu peco, todos nós pecamos. Bem-aventurado aquele que reconhece que peca, porque quando ele reconhece, ele pede o perdão. Aquele que acha que é santo, aquele que acha que não erra, aquele que acha que não falha, aquele que acha que não peca, não é bem-aventurado, porque enquanto ele pensar assim, ele não vai pedir perdão, porque ele não vai pedir perdão de uma coisa que ele não errou, ele não vai pedir perdão de um pecado que ele não pecou, por ele pensar que não peca, mas todos nós somos pecador. Amém? Quero orar por você e encerrar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor Jesus, querido e amado, quero te agradecer todos os dias, todas as horas, todos os instantes, Senhor, pelos muitos perdões que o Senhor tem perdoado da minha pessoa, dos meus erros, das minhas falhas. Procuro servir o Senhor da melhor maneira possível, mas sou consciente, meu Deus, que estou na carne e às vezes a gente é falho, às vezes a gente peca. Pai, obrigado por estar me perdoando. Peço ao Senhor neste momento perdão se pequei contra Ti hoje, Senhor, meu Deus e meu Pai. Peço ao Senhor, perdoa, Pai, o pecado dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, não só dos que estão me ouvindo neste momento, Pai, mas perdoa o pecado desta humanidade, meu Deus. Estamos nos dias terríveis. A Tua palavra diz, Senhor, que por causa da iniquidade, por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará. Meu Deus, estamos em uns dias terríveis, onde o amor de muitos se esfriou. Muitos querem fazer justiça com as próprias mãos. Muitos não aceitam mais, meu Deus, um empurrão sem querer. Muitos não aceitam, não perdoam mais, meu Deus, uma pisada no pé sem ser de propósito. Meu Deus e meu Pai, mas que o Senhor possa tocar nos corações, aquebrantá-lo, amolecer os corações, meu Deus, para que nós venhamos perdoar os nossos irmãos, aqueles que nos ofendem de alguma forma, de alguma maneira, porque, meu Deus e meu Pai, o Teu Filho perdoou os nossos pecados, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, e os nossos pecados, eles não eram
pouco, porque a tua palavra nos afirma que para os nossos pecados serem perdoados, foi necessário um preço alto, um preço não de dinheiro, um preço não de moeda, um preço não de prata, mas foi necessário um preço de sangue. E com todo o amor que só o teu Filho amado tem, Ele pagou esse preço pelos meus pecados, pelos pecados dos meus queridos e amados que estão me ouvindo. Ó Senhor meu Deus, muito obrigado. Pai, ensina-me a mim. Pai, ensina o meu irmão, a minha irmã, ensina esta humanidade a perdoar, porque é perdoando que se é perdoado, e é perdoando que agrada ao Senhor e alcança o reino de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos e amados ouvintes deste canal Ebenezer. Obrigado você que ficou aí até agora ouvindo essa palavra, que Deus possa encher a tua vida, o teu lar, encher a tua família de bênção, paz e prosperidade. Amém? Aleluias, glória a Deus.